Primeiramente, a genômica é de fundamental importância. A gente sabe o quanto a genômica tem a importância dentro da avaliação genética. A avaliação genética, ela conta com a média dos pais, o desempenho individual e depois, futuramente, o desempenho da sua progênie. Quando a gente tem a genômica, nós antecipamos muita informação e hoje, com o conhecimento que tem na genômica, já melhora a acurácia dos touros jovens. Melhoramento genético é acreditar que a geração mais nova é melhor que a anterior. Então, o melhoramento genético depende de encurtamento de intervalo de gerações. Então, quanto a geração mais nova, mais avançada, ela tem a chance de uma evolução genética mais rápida. A genômica é a ferramenta que possibilita com que tu tenha uma informação de qualidade com os animais bem jovens. E principalmente para características de difícil mensuração, porque leva tempo, porque é caro, né? E que, vamos dizer assim, que para ter essa informação com uma acurácia de fato. Então, por exemplo, as características de carcaça, que a gente está falando de área de olho de lombo, rendimento, marmoreio, maciez, são informações que a gente consegue num animal jovem que, na verdade, a gente tem essa informação através do ultrassom quando o animal está com um sobre-ano, mas ainda é uma informação do ultrassom, não é informação real. E o quanto que esse animal transmite para os seus filhos. Então, quando nós temos a genômica, analisando o que esse animal tem, quais os genes que se encontram no DNA desse animal, aí então nós temos, vamos dizer assim, uma velocidade de seleção muito maior do que, vamos dizer, sem a genômica. Então ela melhora a acurácia e a velocidade. Então realmente a genômica, vamos dizer assim, é o grande passo do melhoramento genético dos últimos tempos. O crescimento da raça Brangus, ele vem de fato com o crescimento da raça Angus no Brasil, né? Isso falando de mercado brasileiro, principalmente no foco do mercado do cruzamento industrial. Então, quando nós geramos, né, essa enormidade de fêmeas F1 Angus Nelore, que são fêmeas jovens super precoces, e elas entram, né, em reprodução com 1 ano de idade muito fácil, né? O produtor não precisa fazer muito esforço para isso. Então, a grande pergunta do mercado é qual a melhor raça para acasalar F1 Angus Nelore, que é, vamos dizer assim, é a grande fêmea do Brasil, todas as características que a gente sabe que essa fêmea tem. E então várias raças tentaram tirar proveito disso e algumas até conseguiram alguns projetos, mas na prática, né, um produtor que não participa de um projeto de carne, um produtor que não tem assim um alinhamento específico, né, de um mercado específico, ele usando o Brangus, ele vai produzir animais muito semelhantes aos próprios F1 que ele já produz. Então, mercadologicamente, ele agrega valor nesses animais como se fossem F1, que é vamos dizer, a categoria que valoriza muito. Então, esse é o motivo principal do grande crescimento e a grande busca do Brangus, né? E aí, obviamente, com algumas características importantes para que atendam esse mercado. Falando em mercado do sul do Brasil, mais especificamente Rio Grande do Sul, o Brangus teve um grande crescimento em cima da dificuldade do produtor que, vamos dizer assim, britanizou muito o gado aqui no sul, né? Muito puxado para o Angus e o Hereford, e esse pessoal está nas raças sintéticas, né? O Brangus é um exemplo excelente para a questão de adaptação de pelo fino e resistência ao carrapato. Então são características que no Rio Grande do Sul são muito importantes, que também ajudou o crescimento do Brangus. E no Brasil Central essa história toda da F1. A nível de Brasil, a raça Brangus, ela tem... Eu precisava dar uma olhada nos números, mas ela mais que dobrou nos últimos 4 anos, né? Então, assim, se nós analisarmos o que era o Brangus há 5 anos atrás e o que é hoje,
Hoje o Brangus é a segunda raça mais vendida, né? Então assim, e ela tinha uma posição, né? Eu não sei precisar exatamente agora qual era a posição, mas assim, o crescimento foi muito grande, né? Percentualmente é o maior crescimento de raças, atualmente no último relatório das BIA, o maior crescimento de todas as raças, né? Percentualmente. Mas é claro que em número de unidades ainda o crescimento do Angus é muito representativo.